Bom, pessoal, eu já tenho colocado há alguns dias aqui vídeos sobre essa situação do Cuca, essa história do Cuca que foi obrigado a sair do Corinthians, passou apenas 7 dias à frente do Corinthians, e depois que a pressão aumentou contra ele sobre esse caso aí do estupro com uma menina de 13 anos há mais de 30 anos. Mas a questão não é porque há mais de 30 anos. A questão é exatamente que veio à tona toda essa história em função da falta, no mínimo, de ação, de respeito por parte dos clubes, quando se trata de contratar um jogador ou um treinador, porque o fato de se ter mais de 30 anos de um processo que aconteceu contra Cuca e que ele foi condenado junto com mais outros jogadores, e o fato disso já ter caducado, por exemplo, não significa que as coisas estão esclarecidas. E aí, o que está pegando muito em relação ao Cuca é a sua negativa de que não participou do ato, não participou do estupro, que a menina viu ele e não reconheceu como um dos estupradores. E aí o que vem à tona é que essa fala dele é falsa, uma vez que se tem os exames laboratoriais nos quais foram encontrados o sêmen do Cuca no corpo da menina. Então, olha só, depois dessa repercussão, a Justiça Suíça confirma que havia sêmen de Cuca no corpo da vítima. Diretora do arquivo de Berna mostra página de processo ao GE e confirma que houve ato sexual com menor. Técnico afirma ser vítima de linchamento e repete que não tocou na adolescente. Um processo judicial de 1.023 páginas, guardado nos arquivos do estado do cantão de Berna, capital da Suíça, confirma que havia sêmen de Cuca no corpo de um adolescente de 13 anos, vítima de um crime sexual ocorrido em 1987. É o que afirma em entrevista ao GE a diretora da instituição, Bárbara Studer. Ela leu o processo na íntegra e explicou que o caso está sob segredo de justiça por um período de 110 anos, mas aceitou mostrar uma página do documento, a de número 915, na qual começa a sentença do caso, proferido pelo Tribunal Criminal de Berna em 15 de agosto de 1989. Sem dar nenhuma informação inédita do caso, para não violar o sigilo, ela confirmou que fazem parte do processo informações publicadas em jornais suíços que cobriram o caso na época, como a presença do sêmen de Cuca no corpo da vítima, a tentativa de suicídio por parte da adolescente e o fato de ela ter o reconhecido. A informação foi negada por Cuca na semana passada, durante a apresentação como técnico do Corinthians. Sua passagem pelo clube durou 7 dias. O treinador afirmou não ter participado do ato, disse que esteve no mesmo quarto sem ver o que aconteceu. Os advogados Daniel Bialski e Ana Beatriz Ságuas, que defendem o técnico, enviaram a seguinte nota ao GE. A defesa de Cuca reputa ser lamentável e irresponsável linchamento por situações ocorridas há 34 anos e contrária à realidade dos fatos. Reafirma-se que Cuca não manteve qualquer relação ou contato físico com a vítima, que, aliás, não reconheceu, conforme confirmado por diversas reportagens da época. Distorções e especulações serão responsabilizadas civil e penalmente, ainda mais por se tratar de um processo sigiloso, evidenciando a precariedade e inconsistência de qualquer pretensa informação fornecida por terceiros. Na página do processo ao qual o GE teve acesso, o documento em alemão mostra os nomes dos 4 réus: Alexis Stivel, que é o Cuca, Henrique Etges, Eduardo Rames e Fernando Castotti, todos na época jogadores do Grêmio, além dos crimes pelos quais eles foram julgados e condenados: ato sexual com menor e coação. O nome da vítima foi preservado, assim como os de 5 testemunhas. Em agosto de 1989, o jornal suíço Der Bund
que cobriu o julgamento, publicou reportagem na qual citava expressamente que havia sêmen de cuca no corpo da vítima e menciona que ela tentou suicídio depois do crime. Bárbara Studer confirmou as duas informações sobre o sêmen e a tentativa de suicídio. Posso dizer que o que está no artigo do jornal está correto. Realmente, o que está provado é que houve uma situação sexual com uma menor de idade, de 13 anos, disse Bárbara Studer. Condenação de 15 meses. Os 4 jogadores foram presos no dia 30 de julho de 1987, horas depois do crime. Eles permaneceram em presídios diferentes durante a investigação do caso. Após um mês presos, os 4 atletas pagaram fiança de 15 mil francos suíços e voltaram ao Brasil. Eles não estiveram presencialmente no julgamento do caso, realizado 2 anos depois, em 14 e 15 de agosto de 1989. Cuca, Henrique e Eduardo foram condenados a 15 meses de prisão pelos crimes de coação e ato sexual com menor. Fernando foi condenado apenas por coação a uma pena de 3 meses de prisão. Os 4 receberam uma pena condicional, que faz parte da legislação da Suíça, quando o condenado não tem de ir para a prisão, a não ser que cometa algum outro delito durante um prazo determinado pelo juiz. O período prescreveu. O advogado suíço Peter Krieber, ouvido pelo GE, afirmou que no país, coação sexual é diferente de estupro. Coação sexual é aplicar violência ou uma ameaça para fazer uma pessoa tolerar ou fazer atos sexuais. Estupros sempre contém coito, a penetração, afirmou. E sobre a passagem relâmpago pelo Corinthians. O Corinthians anunciou a contratação de Cuca no dia 20 deste mês, dando origem a uma onda de protestos. Parte da torcida do Timão não aceitou a contratação de um condenado por estupro em 1989 na Suíça. A diretoria dizia acreditar na inocência do treinador, que assim se declara. Na apresentação, Cuca disse que por 3 vezes não havia sido reconhecido pela garota como um dos abusadores, o que foi desmentido nesta semana pelo advogado da vítima, o suíço Willy Egloff. O treinador contratou advogados e afirmou que tentará se provar inocente na Suíça. Com a pressão cada vez maior de torcedores, Cuca pediu demissão no início da madrugada de quinta-feira, logo após a vitória do Corinthians nos pênaltis sobre o Remo, na Neoquímica Arena, pela 3ª fase da Copa do Brasil. Aí saiba mais sobre o escândalo de Berna. O caso teve início em 1987, quando o Grêmio fazia excursão pela Europa. Cuca e outros 3 atletas foram detidos com a alegação de terem tido relações sexuais com a garota sem consentimento. Segundo a investigação da polícia local, a jovem se dirigiu com amigos ao quarto dos jogadores do Grêmio. Os atletas então a puxaram para dentro e a abusaram. Os 4 ficaram cerca de um mês presos antes de voltarem ao Brasil. O julgamento aconteceu só 2 anos depois. Em entrevista ao Esporte Espetacular, em janeiro de 2021, o então vice-jurídico do Grêmio, Luiz Carlos Martins, o Cacalo, afirmou que apenas um dos jogadores teve relação sexual com a jovem de maneira consentida. Porém, ali previa que a relação seria estupro, presumido pela idade da menina. Então, está aí o caso. O que é interessante dizer ainda sobre esse assunto. Olha só, o julgamento durou, o processo durou 2 anos, o julgamento teve 2 dias. O Cuca afirmou que o julgamento foi feito à revelia, coisa que já mostramos que não foi feito à revelia, uma vez que o advogado do Grêmio participou do processo, que defendia inclusive o Cuca. E a outra questão é que o Cuca disse que não teve relação com a menina. E o que é que acontece? O advogado comprovou que houve o exame laboratorial e encontrou sêmen no corpo da menina, o sêmen do Cuca. E agora essa reportagem do GE deixa claro também toda essa história. O que é preciso também saber é que o fato de se ter acontecido esse caso há mais de 30 anos não exime o Cuca da culpa, né, da condenação, por exemplo, mesmo tendo sido, inclusive, já caducado o caso, né, todo esse caso. Ele não foi preso, até porque não foi levado no Brasil, na época que foi condenado, levado para
Berna, na Suíça, mas ele foi condenado junto com outros jogadores. E a questão também que se coloca é a seguinte: olha, esse caso que há muito tempo já poderia ter sido esclarecido, principalmente por parte do Cuca, que no caso é o acusado no processo, ele afirma que não teve nenhuma relação com a menina, mas os casos aí provam que ele teve. Então, a demissão do Cuca aconteceu em função da pressão de parte da torcida do Corinthians, cobrando esclarecimentos e cobrando, inclusive, da diretoria do Corinthians que demitisse o Cuca, uma vez que ele tinha esse caso aí não resolvido, que na cabeça dele está resolvido. Bom, podemos pensar também o seguinte: olha, numa sociedade onde você tem uma formação ainda machista, é comum se passar pano para esse tipo de coisa. A questão é assim, podemos dizer assim, nada contra o Cuca como pessoa, que inclusive o Cuca demonstra uma pessoa bastante educada, de bons relacionamentos, né? Nada contra isso. A questão é o caso que aconteceu, e que tem provas aí contra ele e os outros jogadores, e que isso não pode ser visto simplesmente como uma coisa do passado. É uma coisa do passado porque aconteceu há mais de 30 anos, mas são coisas que continuam ainda em evidência na nossa sociedade brasileira. O caso de violência contra as mulheres, de violência sexual, inclusive, envolvendo vários jogadores, né? O último caso mais emblemático é o Daniel Alves, que está preso na Espanha, esperando o julgamento. O caso do Robinho, que foi condenado, inclusive, na Itália, e que provavelmente ele vai pagar a sua pena aqui no Brasil. Então, estamos em outros tempos, podemos dizer assim, que, de certa forma, não dá para se negar essas coisas, não dá para ignorar. Ignorar, como já venho falado em outros vídeos, é passar pano em atos dessa natureza. No caso, você tem uma condenação que houve em 1989 de estupro, uma menor de 13 anos, envolvendo Cuca e mais 3 jogadores. Então, é de se perguntar também por que é que na nossa sociedade brasileira ainda permanece um imaginário que favorece, digamos assim, que coisas desse tipo ainda aconteçam. E por que favorece? Exatamente porque tem se passado pano nessas coisas. E a mulher é sempre vista como um objeto sexual, como um objeto a serviço do homem. Então, nada mais justo do que nesse momento aí esclarecer essas coisas. O Corinthians, por exemplo, deveria, antes de contratar o Cuca, ter feito uma análise mais profunda do caso Cuca, até também para que o seu nome, o nome do Corinthians não tivesse envolvido na contratação de um técnico que teve esse envolvimento e que, queira ou não, isso veio à tona nesse momento atual com essa contratação. Então, não adianta culpar a internet, as redes sociais, a imprensa, não adianta culpar a parte da torcida que reclamou da situação, querendo um esclarecimento, inclusive não aceitando
a contratação do Cuca, não adianta isso, porque agir dessa forma é simplesmente passar pano na situação, e passar pano na situação significa dar margem para que outras coisas dessa natureza aconteçam e que os verdadeiros culpados não sejam punidos. E é importante também porque até diante de uma situação dessa de chamar a atenção, de cobrar do Corinthians, de cobrar esclarecimentos, faz com que também a sociedade ela discuta, de certa forma, queira ou não, casos dessa natureza, violência sexual, violência contra as mulheres, principalmente. Isso é muito importante, né? Então é isso aí. Dê um like, inscreva-se no nosso canal professornunes.jns, compartilhe o nosso canal para seus amigos e amigas. É muito importante que você divulgue também, compartilhe o nosso canal para seus amigos e amigas, e até o nosso próximo vídeo.